Os anjos malignos opõem-se a Deus, ao seu povo e ao seu programa. Fazem isso como parte militante e combativa do reino tenebroso de Satanás, conforme Mateus capítulo 25, verso 41, Efésios capítulo 6, verso 12, Apocalipse capítulo 12, versos 7 ao 12. Tem sido feita alguma tentativa pelos estudiosos para se distinguir entre os espíritos angelicais malignos e os demônios. Porém, não há qualquer prova bíblica de que eles não sejam a mesma coisa. Os anjos maus procuram separar o povo santo do seu Deus. Leia Romanos capítulo 8, verso 38. Eles opõem-se aos anjos santos, conforme Daniel capítulo 10, versos 12, capítulo 11, verso 1. Eles afligem as pessoas com enfermidades físicas e com perturbações mentais. Mateus capítulo 9, verso 33, capítulo 12, verso 22, Marcos capítulo 5, verso 1 ao 16, Lucas capítulo 9, verso 37 ao 42. Eles propagam doutrinas falsas, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 ao 12, 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. E possuem pessoas e até mesmo animais. Mateus capítulo 4, verso 24, Marcos capítulo 5, verso 8 ao 14, Lucas capítulo 8, verso 2, Atos capítulo 8, verso 7 e capítulo 16, verso 16. Ocasionalmente, Deus se utiliza dos anjos maus a fim de atingir os seus propósitos de castigar aos ímpios. Podemos ler Salmo 78, verso 49, 1 Reis capítulo 22, verso 23, bem como a fim de disciplinar os justos que erram, conforme diz Jó no capítulo 1 e 2, e na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 5. O caso dos anjos maus serve para ilustrar o que acontecerá àqueles que, do ponto de vista moral, são maus. As evidências bíblicas que vamos citar descrevem a sorte final dos demônios. Os demônios que tinham tomado posse de dois homens começaram a clamar quando Jesus se aproximou deles, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Em Mateus capítulo 8, versículos 29. Jesus referiu-se ao fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, em Mateus capítulo 25, verso 41. Paulo informa-nos como segue: Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Citação de 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 8. Tiago também afirma: Também os demônios o creem e estremecem. Capítulo 2, versículo 19. João acrescenta isso: Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Conforme Apocalipse, capítulo 12, versículo 12. Finalmente, João testifica: E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Com base em nosso estudo sobre as atividades e o destino dos anjos maus, podemos chegar a importantes conclusões. Primeira, não devemos nos deixar enganar quanto aos métodos do diabo, permitindo-lhe ludibriar-nos com a sua astúcia, conforme aconselha Paulo em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 11. Não devemos lhe permitir ganhar vantagens em nossas vidas, conforme aconselha Paulo em Efésios capítulo 4, verso 27. Pelo contrário, devemos estar sempre preparados para oferecer-lhe resistência, usando toda a armadura de Deus, conforme Tiago capítulo 4, versículo 7 e Efésios capítulo 6, versículos 10 ao 18. Segunda, não devemos falar levianamente acerca do diabo, conforme aconselha Judas no versículo 8 e 9, e nem subestimar até que ponto ele está resolvido a destruir a vida espiritual de um crente. Por outro lado, jamais devemos nos esquecer de que Jesus o derrotou na cruz, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 14, e que vivemos pela fé, alicerçados sobre essa vitória. Terceira, o poder de Satanás e seus anjos maus é limitado no tocante ao tempo e à extensão da vontade permissiva de Deus. Eles não são todo-poderosos, oniscientes e onipresentes. Não devemos atribuir as enfermidades e os desastres naturais ao diabo e aos seus anjos, a menos que isso seja especificamente revelado. O poder do diabo e seus anjos é real, embora limitado. Quinta,
Embora Satanás e seus demônios façam oposição a Deus, ele os compele a servirem aos seus propósitos. Apesar de Deus usar de seus maus intuitos a fim de cumprirem os seus propósitos, no tempo certo, ele lhes imporá o seu julgamento e o seu devido castigo. Sexta, o poder dos espíritos malignos sobre os homens não é exercido independente da vontade humana. Os maus espíritos não podem exercer o seu poder sem pelo menos obterem o consentimento inicial da vontade humana. Isso significa que o crente é capaz de resistir ao seu poder através da oração e de sua fé em Deus. Contamos com esta firme promessa na palavra de Deus: Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo, conforme 1 João capítulo 4, versículo 4.